sempre começa com uma mentalização para todo mundo ficar na mesma egrégora, para que a gente possa entrar numa frequência em comum, todo mundo que está presente, nos bastidores e na frente das câmeras. Mas hoje temos José Antônio, então se você puder, você conduzir uma meditaçãozinha simples, curta, com aquilo que você... Ih, não preciso nem falar mais. Vamos ir essa, embalamos. É interessante colocar o pé no chão, não? Entrar em contato com a terra. Gente, peraí, a cadeira quebrou. Quem sabe resolve ao vivo, levanta. Mas acho que isso... A gente Olha só o que puxa, aconteceu. a gente vai encaixar, ó. Não quebrou não, ó. Encaixa. Aí. Bastidores dos bastidores. Eu falei da terra, ela foi direto, né? Acerrou. Isso é definição de aplicada, né? Sim, disciplinada. Achei legal. Então aterramos, então. Entramos em contato com a grande mãe, sentindo bem a planta dos pés. A imaginação sempre ajuda nesse momento. Aquele estado mais puro, né? Em que você permite. Deixa a sensação prevalecendo. Entramos pelas raízes. Façamos parte dessa terra. Que a união interna se sustente. Que o amor prevaleça. Não estamos a sós, somos muitos. E assim a gente vai começar tentando aterrissar de onde a gente veio, né? Porque a gente tem que aterrissar exatamente como você falou, né? Colocar os pés na terra e manifestar. E aí a gente vem manifestar o bastidor. Chegamos em vocês, né? E tem história, né? Tem história atrás de história. E a gente veio aqui em busca das suas histórias, da sua sabedoria, para que você para que você possa, né, transmitir para muitos o que muitos querem dizer. Esse bastidor eu não tinha pensado não desse jeito. É bonito. Não tenho a menor dúvida. Eu até conversei com uma amiga médica, oncologista, que foi convidada por um grupo que vai tocar nos bastidores da alma. Falei, olha que coisa, né? Que tema que foi trabalhado. Logo me veio isso que está mais ou menos no ar, dentro da psicologia profunda, que é a sombra. Podemos às vezes olhar para esse bastidor da alma, aquele lado de repente sombrio, né? Que a gente às vezes não tem coragem de novamente adentrar esse bastidor. Vocês que ficam atrás dos bastidores às vezes, né? A gente usa o bastidor muito também para essa coisa que fica... Se você olhar lá atrás, o que está lá atrás? Né? Tudo desorganizado, bagunçado, enfiado de qualquer jeito. Né? Eu sempre imagino os cenários de Hollywood, né? O que era por trás, cheio de fita crepe. Né? Então, mais ou menos isso, né? As coisas mal resolvidas, né? Em alguns momentos, ainda exigindo um pouco de atenção, de respeito, como você colocou há pouco. Eu vejo assim um pouco esse bastidor. E olhando o meu lado criança, lá atrás de tudo, onde tudo começa, eu percebo um momento até do berço. Dependendo do ambiente, aquele clima familiar, pai, mãe, né? Às vezes um filho só, brigas e tudo mais. Parece que não, mas isso a gente tem que levar em consideração. Porque isso marca profundamente esse ambiente que, segundo o ditado popular, quase um jargão, às vezes até desgastado, mas é verdadeiro quando a gente dá um pouquinho de atenção. O ambiente faz a gente. Em alguns momentos o ambiente faz a gente, quando ele se adaptou ao ambiente, tem uma capacidade enorme de se adaptar, mas você percebe que aquele ambiente moldou um pouquinho você, na tentativa de se integrar. Principalmente quando esse ambiente é feito de climas, né? Aquele clima que vem do que emana da gente. Então a gente não imagina, né? Quando você... Eu costumo usar uma expressão que sempre me vem Gandhi. Quando eu, pela primeira vez, foi numa lua cheia que me veio uma frase muito antiga, que eu não sei lembrar até quem colocou isso. É impossível imaginar a força que emana de um corpo movido por um ideal. Que transcende os limites do corpo, que a gente sabe, na verdade, a gente não pode negar, quando você consegue botar para fora ódio, até raivas acumuladas, que começam em desapontamentos, né? Desilusões, amarguras, né?
Agora, no fundo, a vingança não é simplesmente um alívio de uma tensão que você mesmo criou? Claro. Não é igual você trabalha com a gente na aula, assim, Sim. que você cria uma tensão e aí você sustenta aquilo por um pouco, e aí quando você solta... Encontrou uma forma de alívio, né? São ferramentas que você pode usar para não utilizar a raiva de uma forma mal educada, como você diz, né? Transformando em outras palavras, você está domesticando a sua energia, né? Você está tentando modular ou calibrar aquela energia. Doméstico. Novamente. Natália dos bastidores já usam muito bem isso. E até Exatamente. brincamos. É verdade. Mas é interessante porque você vê que a maior parte das artes marciais começaram nos mosteiros, principalmente no japonês, né, no chinês também, que é uma forma de dominar essas duas emoções que são fortes, medo e raiva. É o que põe a gente em movimento em alguns momentos, né? Então a gente tem que saber lidar, porque isso está na matéria da gente, está lá no âmago da gente, né, na nossa natureza. E a gente desconhece um pouco desses bastidores que a alma, né, traz, né? Eu acho, e dentro dessas artes, que eu acho muito bonito, é que é no fundo, uma nobreza. Resumidamente, nobreza. Principalmente os samurais. Né? Com códigos de ética, né? Com retidão, com propósito, porque os samurais tinham propósitos. Claro que depois tudo se deturpa, infelizmente. A palavra-chave eu acho que é isso também, propósito, né? Propósito. Foi a sua Esse mentalização. propósito. Né? Quando você fala, traz essa frase de Gandhi, que com força tem essa luz que emana desse corpo, o propósito junto com essa Isso, luz, que faz arder, né? eu acho que, não sei, propósito e vontade, eu não sei o que é de mais poderoso. De uma potência. Eu não poderia entender mais poderoso do que propósito e vontade junto. Zé, Não dá. você falou de potência agora, me lembrou uma fala sua numa aula, que você falou que um corpo que não está com essa chama interna acesa é só um amontoado de matéria. E que por isso que a gente precisa acender essa chama interior, esse fogo, né? Rajas, bem trabalhado, uma energia de Shakti também não deixa de ser, né? Para trazer essa potência e para que isso seja uma reencarnação dessa essência crística. Você pode falar um pouquinho disso pra gente? A carinha dele. Que é tão belo quando você entra nesse lugar. Um pouco, né? A gente coloca, eu acho muito bonito quando... Bom, desculpa eu citar tantos nomes, eu falo, às vezes, eu falo mesmo para minha turma, às vezes, eu chamo sempre na baila Da Vinci, entende? Muita gente já falecida que não está mais aqui, eu mexo com toda essa turma na tumba. E convido todo mundo para estar presente. Traz uma galera com você. Mas é a única maneira de você dizer, você se tornou imortal, tá gente entre a gente, tá aqui ainda. Claro. Exato. Você dá a imortalidade a essas pessoas quando você lembra com respeito, com admiração, o legado que fizeram pra gente. Não? Traz a essência delas de volta. Exatamente. E para dizer, olha, e às vezes com poucas palavras, que isso que é mais bonito, né? Acho que a gente se perde tanto, né? Eu às vezes até brinco, falo, não me faça pergunta porque eu sou muito prolixo. Né? A gente, quando você é muito prolixo, às vezes tem que tomar cuidado. Mas é interessante, porque no tempo de Cristo, mesmo deles, a palavra amor não existia. Eu acho que é interessante a gente pegar isso inicialmente. Porque quando você pega os textos mais antigos, e você pega nas divindades, por exemplo, eu tenho 3 temas na tradição que eu tenho obrigado agora a lembrá-los. Tempo, amor e morte. Tempo, amor e morte são 3 temas que permeiam toda a sadhana da minha tradição. O que diz o tempo, já que o tempo marca quando você já entra na existência, não dá para separar. Correto? Já que a existência é caracterizada pelo movimento e o movimento é o tempo. Né? Embora a gente costume dizer que tempo é questão de, vamos dizer, concepções. Né? Mas só que ele existe. Está aí o relógio que não deixa mentir ninguém, está tendo tempo né, ligado dele. Então, mas quando você fala desse tempo, dentro da tradição, ele diz assim, o que diz o tempo? Vais morrer. Por isso que a morte está no outro extremo do tempo. Né? Você nasce e já tem uma data em aberto. Não se pode negar. Quem atenua essa angústia? Porque o tempo traz uma angústia. No fundo, que é uma agonia, porque no fundo, esse tempo é uma forma que você, por ser, vamos assim, ele está num vazio, esse tempo.
Por isso que a gente pode dizer é questão de concepções. Cada um concebe de uma maneira. Então você quer, no tempo você quer dar corpo. Você tem que dar consistência. Nós buscamos o tempo todo essa consistência, né? Esse estado mais de presença, de contato, até mesmo para dar, vamos assim dizer, dar corpo às razões que você tem em alguns momentos. A palavra dá corpo. A palavra é uma busca desse corpo. Né? Por isso que quando a palavra é muito bendita, ela tem o espírito. Também quando é maldita. Né? Mas também tem espírito. É tudo uma frequência, né? Sim. E aí tem a potência. Aí é onde entra a potência. Aí é onde entra o verbo, porque ele vibra, reverbera, né? Ele permeia a matéria e leva para o campo da ação. Né? Por isso que o verbo cria, né? Ele manifesta. Então, quando você coloca isso como potências, inicialmente, o amor é o início dessa potência quando você reduz a angústia do tempo dizendo que vais morrer. Porque o amor, só o amor nos faz sentir, no fundo, a imortalidade. Porque a palavra amor quer dizer imortal. Porque se você vai na raiz do amor, que começa no século XII, ser mais usada, na fase mais romântica, italiana principalmente, amor era colocado com duas palavras, amors, no latim. Mors é morte. A, prefixo de negação. Então, nega só o amor nega a morte. O amor, de uma certa maneira, nos promete a mortalidade, porque ninguém quer morrer. A gente não quer esse tempo que diz vais morrer. A gente está fora desse tempo. Né? Então, o amor é o ponto-chave nesse processo entre tempo e morte. Mas se você não ama, esse tempo o tempo todo é angústia. Entende? Ele é um vazio. O amor é o atenuador. Grande atenuador e o preenchedor do tempo, porque ele preenche o espaço. O desejo, se você vai no âmago do desejo, nesse ponto, o Acharya, ele foi muito claro. A gente diz assim, domina o desejo, nega o desejo, mas a gente, quando deseja, não sabe nem o que deseja. Porque no âmago do desejo, no começo dele, é uma pulsão. Ele é apenas esse pulsar. Toda vez que ele se fecha, ele vai no âmago de toda a criação. Quando ele pulsa, é a expansão. Então, em coisa muito pequena, micro, que sustenta tudo isso aqui dentro, é uma réplica do que está no grande. Tudo começou, uma grande explosão, pum, nem sabe por que aconteceu. Dentro da Índia foi um orgasmo. Você pega as tradições mais antigas, correto? Foi alguma coisa que não coube em si, teve que sair, que é o desejo, teve que sair. Né? É uma coisa que foi sendo, vamos assim dizer, foi gestando dentro de si, com uma grande potência, e saiu criando. Explodiu. Saiu criando. Zé, todas as possibilidades. Você acha que, de certa forma, na nossa experiência aqui mais mundana, encarnada, muitas vezes no Maia, né, que você falou, que a gente fica num desejo mais instintivo, mais baixo, e aí abre a ilusão. E a gente fez uma confusão entre esse desejo ardente e esse desejo mais instintivo, Sim. sendo que, na realidade, é a vontade se expressando? Exatamente. O que a Acharya e o Harish também, de alguma certa maneira, se aproximaram. Agora, quem traduziu muito bem isso foi o Danilo, onde ele tentou dar uma ideia do que seria o início do tantrismo, por exemplo. Né? Então, eu acho muito bonito, porque ele chegou a um dado momento e falou assim, nós estamos replicando sempre o que aconteceu no início. Tudo que está em cima é uma réplica. Embaixo. Ele vai se desdobrando. Eu acredito muito Correto. nisso. É uma réplica. E aí entra sempre aquela expressão, como é em cima, embaixo, como é fora, dentro. Né? Dentro da alquimia, dentro do ocultismo, aquela coisa. Nós estamos replicando. Então eu acho que esse pulsar é só que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque quando vem a pulsação do desejo, ele já vem condicionado. Esse é o problema. A gente já vem cheio do que a gente chama de samskaras, tendências, hábitos arraigados. A gente teria que se esvaziar primeiro e se nutrir de novas coisas mais elevadas para ter desejos, eu acredito. Eu acho que o Criador foi... Claro, eu queria falar que o Criador foi sábio é uma frase bonita. Mas quando ele mensurou o nosso livre-arbítrio, ele caprichou. Porque foi uma forma da gente não explodir tudo o tempo todo. Claro. Porque os nossos desejos
são pequenos, egóicos, circunstanciais, efêmeros, e que em pouco tempo você nem se lembra que um dia você teve. Se todos esses pudessem ser colapsados, e se eles forem colapsados, espero que não, que eles tenham espaço suficiente em todas as dimensões para ocupar, porque se fosse só aqui, teria dado muito ruim. Sim. Agora, com o nosso livre-arbítrio, ele é bem reduzido, eu acho que a gente consegue repetir essa equação que você colocou, e depois acrescentar um pouquinho mais, porque se a gente tivesse essa força toda, Zé, potencialmente a gente sabe que tem. Sim. Mas já pensou em emanar? Quanta loucura apareceria por aí?